Fala aí, torcedor do Mengão, vocês estão bom? Eu tô bom. Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, lá no estádio de Lanús, na Argentina, pelo primeiro jogo da Recopa. Vamos obter informações do nosso Mengão aqui com o Seleção da Sport TV. Galera, deixa o like aí para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal se você é rubro-negro, se você é flamenguista. E ative o sininho aí para ser notificado dos próximos vídeos e sem muita enrolação. Bora lá pro vídeo. Gente, bora falar um pouquinho de Recopa e a gente tem decisão, gente. É 18 de fevereiro e a gente tem mais uma taça que pode ser levantada. Tá carregando ainda a taça para o Felipe Luiz, porque ele já tem alguns títulos na sua prateleira, como a gente vê aqui no nosso telão do Seleção Sport TV, e pode colocar mais uma, inclusive bater recorde, né, de taças conquistadas, se igualando ali a outro treinador. Assunto para a gente falar daqui a pouquinho. Antes, vamos direto saber as principais informações do Flamengo. Quem traz agora para a gente é o Richard de Souza. Fala aí, meu amigo. Oi, gente, tudo bem? Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está com a gente. Olha, o Flamengo fez hoje pela manhã, aqui no CT Ninho do Urubu, o último treino no Brasil de preparação para iniciar a disputa da final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina na próxima quinta-feira. Olha, 24 jogadores foram relacionados para a viagem a Buenos Aires, entre eles o atacante Pedro, que chegou a reclamar de dores na coxa, fez exame médico, não tem lesão, treinou ontem, treinou hoje, portanto está disponível. Lateral direito Varela, também disponível, recuperado de um problema no tornozelo direito. Mas o Flamengo tem algumas baixas para esse confronto. O volante Jorginho fez fisioterapia hoje pela manhã, segue em recuperação da lesão na coxa esquerda, está sendo preparado para retomar os treinos e, quem sabe, participar do jogo da volta dessa final da Recopa na semana que vem. Atacante Wallace Yan sente dores musculares, também ficou fora da lista. E o Gonçalo Plata. No caso do Plata é o seguinte, no jogo da volta da semifinal da Libertadores contra o Racing da Argentina, no ano passado ele foi expulso, pegou 2 jogos de suspensão da Conmebol. Cumpriu o primeiro na final contra o Palmeiras e agora, como se trata de uma competição também da Conmebol, cumpre a segunda partida. O Flamengo ainda vai treinar na Argentina nesta quarta-feira, às 3h30 da tarde, no CT do Boca Juniors, o jogo na quinta-feira contra o Lanús, a volta uma semana depois. Felipe Luiz pode conquistar o seu 6º título como técnico do Flamengo. Ele se igualaria a Carlinhos como técnico com mais conquistas na história do Flamengo. Hoje ele está empatado com o Flávio Costa e o mister Jorge Jesus com 5 títulos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Richard. Obrigada pelas informações. Está aí um número importante que o Felipe Luiz certamente vai querer atingir, que é o de treinador que mais venceu, que mais conquistou títulos e taças. Ele já conquistou como treinador pelo Flamengo a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa do Brasil em 2025, Campeonato Carioca também no ano de 2025 e Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, tudo na temporada passada. São 5 taças que o treinador tem na sua prateleira. Ele quer colocar mais uma, a da Recopa. O Flamengo tem uma Recopa na sua história, vai tentar o bicampeonato. Teve uma disputa ali, inclusive agora o Moreno estava lembrando, contra o Anselmi, deixou escapar o título. O Anselmi conquistou essa taça em cima do Flamengo com o Del Valle e agora vai para essa disputa contra o Lanús. Primeiro e único jogo, né? Não, jogo da ida e de volta, aliás. Vai ser na Argentina. Gente, é tanta decisão, tanta coisa. É quinta. Isso, dessa semana e da outra. Depois de amanhã e quinta-feira que vem no Maracanã. Isso aí. Eu falei dia 18, é 19 o jogo, né? Amanhã é quarta-feira, ainda estamos na terça-feira, amanhã é quarta. Na quinta-feira tem jogo e vale taça já, é a primeira perna dessa decisão. E aí, minha gente, o que vocês acham desse Flamengo que está com alguns problemas nesse início de temporada, mas já tem esse enfrentamento que vai ser importante, o Lanús que conquistou a Sul-Americana no ano passado em cima do Galo? Assim, quem acompanhou o mata-mata do Lanús na Sul-Americana e a própria decisão da Sul-Americana contra o Galo,
tecnicamente não tem discussão de que o Flamengo é bem superior. Agora, é um time chato demais. Experiente. É um time que se defende, é um time que joga embate físico o tempo todo, muito duelo, muita briga. Muito jogador rodado. Cascudo, Salvo. É um time lento até. Serino, Moreno, Walter Pou. É um time lento até, mas assim, é um time de muito embate físico. E o Flamengo vai ter que certamente eles vão parar o jogo demais, vão equilibrar o jogo, tentar equilibrar o jogo com o Flamengo nesse sentido. Agora, tecnicamente, o Flamengo, sem dúvidas, é superior. Agora, o Galo também era melhor do que o Lanús na final da Sul-Americana. Eu acho e a gente viu o que aconteceu. Não vai ser fácil, mas o Flamengo vai ser campeão. A tendência é essa. Vai ser campeão, mas você lembra os jogos do Flamengo ano passado contra os argentinos? Contra os Estudiantes. Mas era um time melhor do que o Lanús. Eram melhores, mas foram difíceis. São jogos, inclusive dentro de casa. E com essa característica de jogos físicos, de muito embate. Acho que, de novo, vai ser um confronto difícil. Não sei se o Flamengo vai ganhar em Buenos Aires, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai ser campeão. Eu não deveria ter tanta certeza, porque a gente não deve viver com tantas certezas assim, mas eu acho que a diferença técnica em ida e volta acaba sendo muito fundamental, né, Ricardo? Se fosse um jogo só, se fosse um jogo em Buenos Aires. A diferença do Flamengo para o Atlético, do Lanús, né, da decisão com o Atlético, é justamente essa. O Atlético tinha um time melhor que o Lanús, só que jogo único foi aquele dia e aquele momento. Agora nós vamos ter 2 jogos, né? E aí, para o time que tecnicamente é melhor, é uma possibilidade a mais. Se você pega, às vezes, numa diferença técnica, um único jogo, a chance do adversário vencer, no caso o Lanús, ela é única, ela é pontual, às vezes num erro você não consegue reverter. Agora 180 minutos, diferente. A qualidade técnica, eu acho que o Flamengo tem grandes possibilidades, é um time melhor e que principalmente com a decisão sendo aqui no Rio de Janeiro, acho que a possibilidade de conquista é grande do Flamengo nessa Recopa. Agora já tem a gente está falando de fevereiro, sempre bom lembrar, mas já tem um componente de pressão também aí considerável para o Felipe Luiz, né? Porque com a perda da Supercopa do Brasil para o Corinthians, com o fato do Flamengo, em termos de desempenho, não ter conseguido ainda alcançar o que foi o final da temporada do ano passado, essa Recopa ela pode ter ali 2 pesos. Ou pode ser uma virada de chave ela ficou mais pesada. Ou pode ser uma virada de chave em termos de recuperação, e aí logo depois o Flamengo muito provavelmente vai decidir também a final do Campeonato Carioca. Então, assim, já pode ser uma virada de chave de um Flamengo ganhando uma Recopa e já decidindo o Campeonato Estadual, ou pode também entrar numa reta final de Campeonato Estadual, caso venha a perder essa Recopa, muito pressionado, porque já tem o passivo da derrota na Supercopa do Brasil e de um Flamengo que, em termos de desempenho, ainda não conseguiu apresentar o futebol que foi apresentado no final da temporada anterior. Tem até isso, né? Talvez o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo ainda, por mais que a gente pense, né? Ele vai colocar a força máxima, aquele time que a gente imagina que seja o titular, com todos os seus principais jogadores, mas ainda essa questão física, esse aspecto que faz o Flamengo oscilar e dar uma tropeçada nesse início de temporada, pode fazer com que ele coloque em campo o que ele tenha de melhor e não necessariamente esses são os titulares para a temporada. Jorginho não joga. Jorginho está fora, está se recuperando de lesão e o Plata está suspenso. Plata e o Wallace Ian também está fora. Os outros estão viajando. Vai contar com o Pedro, que existiu uma dúvida ali se ele poderia ter ou não uma lesão, fez alguns exames, então fica à disposição. Mas é isso, tem uma questão física ainda ali pegando no Flamengo. E aí, já isso talvez faça com que ele mude alguma coisa nesse time? Muita opção, né, Kelly? O Flamengo tem muita opção de jogador e de qualidade de jogador, né? A realidade é essa, o Felipe Luiz tem essa condição. A gente o Jorginho está machucado, não vai poder jogar. Aí vai jogar quem? O Pulgar, o Paquetá de segundo, né? Tem o jovem, tem o Everton. O Botafogo né? de segundo. Assim, tem o De La Cruz, sabe? Tem, assim, é muita opção de jogador e jogador de qualidade, não é? Tanto é que em algum momento, se você for colocar o time ideal, considerado ideal do Flamengo, vai haver discussão em 2 ou 3 posições. Não, eu prefiro esse, não, eu acho que esse está melhor. O Lino está... Mas é isso que eu ia trazer. A zaga
poupada, digamos assim, que não foi a campo nesse último jogo contra o Botafogo, também pode ser uma zaga que estava ali se recuperando e descansando por causa dessa decisão aí? Mas assim, por exemplo, o Léo Ortiz, que eu considero, na minha opinião, tecnicamente o melhor zagueiro do futebol brasileiro, é um zagueiro que não iniciou bem a temporada. Então, só que aí quando você olha para o banco, você tem um Vitão, que é outro zagueiraço. Danilo. Então, você tem o Danilo, que decidiu a Libertadores, é um cara absolutamente experiente. É muita opção. É isso. Então, assim, o Léo Ortiz, para mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, mas não começou bem. E aí, para um jogo desse, decisivo, que vale título, o Vitão entrou e jogou bem, jogaram bem contra o Botafogo. E aí você pega, não, para esse jogo aqui eu vou entrar com o Vitão, não vou entrar com o Léo Ortiz, ou enfim, com o Léo Pereira. Foi o que o Ricardinho falou, você mexe o time e a qualidade do sarrafo continua muito alta. A margem de erro do Felipe Luiz é muito pequena. Porque você fala assim, mas eu não vou colocar o Léo Ortiz. Eu vou colocar... Na final da Libertadores, ele tinha o Léo Ortiz e o Danilo, né? O Léo Ortiz... o Léo Ortiz um pouco descontado, porque vinha se recuperando de lesão. Mas estava em condições, estava no banco. Aí ele optou por colocar o Danilo. Ele falou que conversou com o Léo Ortiz, Então, o Danilo fez o gol da Libertadores. Então, assim, quando você tem um elenco, você tem que saber gerir esse elenco, né? Você tem que saber ter a gestão dele. Mas te dá opção para um jogo como esse. Acho que o Flamengo vai muito forte e tem condições de ganhar os 2 jogos. Ganhar lá, né? E depois consolidar e ganhar aqui no Rio também. Para uma partida como essa, que o Pedro Moreno definiu o adversário como chato, o que vocês imaginam ali do posicionamento do Paquetá? Eu sei que isso volta e meia aparece nas discussões, tá? Mas é um Paquetá que tem toda a sua versatilidade e que fez gol na última partida, o primeiro dele nesse retorno ao Flamengo. Ele, o técnico, Felipe Luiz, falou que gosta de ver o Paquetá mais perto da área. O Paquetá já indicou ao técnico onde se sente mais à vontade para jogar. E numa partida como essa, uma contratação tão importante, vocês esperam ver onde em campo? Então, assim, para esse jogo, em especial na Argentina, eu talvez fosse numa formação com o Pulgar e o Everton Araújo como os 2 volantes. Isso, sabe? Muito pelo que eu falei aqui, que é uma equipe que tem, assim, um embate físico muito grande. Então, você tem um Pulgar, que tem, acho que 1,90 m, você tem um Everton Araújo, que é muito forte. Eu acho que, pensando para esse primeiro jogo, talvez seja esse conservadorismo talvez seja o mais indicado. 1,88 de altura tem o Pulgar. Tem o Pulgar. E aí você, de repente, pode colocar o Paquetá jogando como meia pela direita. Exato. E aí é aquilo, assim, no decorrer do jogo, dependendo de como o jogo vai se apresentando, você faz 2-0, e aí você pode mexer nas peças em campo. Mas, para início de jogo, eu particularmente entraria com o Everton e com o Pulgar. Eu acho que ele vai fazer isso. Com 2 volantes de mais... com o Everton Araújo. Até porque ele gosta do Everton Araújo. Ele usa muito. E o garoto está bem, né? É um dos poucos casos de garotos que conseguem espaço nesse elenco tão estrelado do Flamengo. Sim, difícil. Exatamente. O Grêmio quis, né? Sim. O Flamengo nem conversou. Não quis negócio, não quis nem papo. Tá com o Moreno nessa, Ricardinho? Eu acho que são muitas opções, cara. Eu acho que você ter um pouquinho de precaução, mesmo tendo um time melhor no início, eu acho que é importante, né? Principalmente você entender o jogo, o campo fala. Você tem uma ideia inicial e depois o que o campo vai te mostrando, você, no caso do Felipe Luiz, com as opções que ele tem no banco, que ele vai ter no banco, independente de quem comece jogando, você muda o cenário do jogo. Você tira o Paquetá, bota ele um pouquinho mais para trás, se for o caso, tiver espaço para construir. É muito mais fácil do que, de repente, você querer ir de peito aberto e acabar sendo surpreendido numa bola parada, entendeu? Num confronto e depois ter que correr atrás. Acho que precaução, né? Um pouquinho no início, sem deixar da característica do time, que é uma característica de posse de bola, de envolver o adversário, de velocidade. Acho que as escolhas estão por aí, sim. Olha ele aí, hein, galera, fazendo história no Mengão. Parabéns, Felipe Luiz, você merece. O que esse cara fez na temporada passada, o céu é o limite para o Felipe Luiz, hein? Ele merece muito. Flamengo é um time, cara, incrível, com alta qualidade técnica, né? Flamengo tem aí jogadores aí do mais alto nível e sabemos que começamos mal a temporada, né? O time sub-20 também não deu conta, aí o time principal teve que assumir, o planejamento saiu todo ao inverso que o Felipe Luiz queria, né? Saiu tudo errado, não deu muito certo aí o planejamento, mas o
Felipe Luiz tá conseguindo aí reorganizar a casa, tá colocando em ordem. E daqui pra frente eu tenho certeza que o Flamengo vai só decolar. Tenho certeza disso aí, galera. Bom, rapaziada, é isso aí. Final do vídeo. Eu agradeço muito a você que chegou até aqui. Deixa o like aí pra ajudar a gente aí. O like ajuda demais. Se inscreva aqui no canal, galera. Se você é flamenguista, se você é rubro-negro. E ative o sininho aí para serem notificado dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos mais nos próximos vídeos. E até mais. Valeu. E fui.